Sou a professora Lucília Lopes e hoje eu trouxe uma escritora que, de tão criativa, foi ela mesma que criou o nome que gostaria de ser conhecida: Cora, de coração, e Coralina, de vermelho. Cora Coralina. Segundo ela, com as mesmas sílabas iniciais e um significado poético, seria mais fácil identificar tanto seu nome quanto os seus textos. Afinal, ela se apresentava de maneira simples e direta, como se apresenta tudo o que mais interessa na vida. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Com uma postura sempre otimista e positiva, seus versos inspiram esperança e vontade de sermos melhores, de acertar, de acreditar em nós mesmos, de perseverar e de tentar outra vez. Sua poesia provoca o conforto que seus doces provocavam. Afinal, Cora Coralina foi uma conhecida doceira na cidade de Goiás. Nascida Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a poetisa e contista brasileira nasceu na cidade de Goiás em 20 de agosto de 1889 e faleceu em Goiânia em 10 de abril de 1985. Nasceu na cidade de Goiás, antiga Vila Boa de Goiás, filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador nomeado por Dom Pedro II, e Jacinta Luísa do Couto Brandão. Foi criada às margens do Rio Vermelho, em uma casa comprada por sua família no século XIX, quando seu avô ainda era apenas uma criança. Estima-se que essa casa foi construída em meados do século XVIII, sendo uma das primeiras construções da região. Cora Coralina só conseguiu ter seu primeiro livro publicado em 1965, quando já tinha quase 76 anos de idade, apesar de escrever desde a adolescência. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras, e faz doces, recomeça. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Cora Coralina iniciou sua carreira literária aos 14 anos com o conto Tragédia na Roça, publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás. Casou-se com o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas e teve 6 filhos. O casamento a afastou de Goiás por 45 anos. Ao voltar às suas origens, já viúva,
iniciou uma nova atividade, a de doceira. Além de fazer seus doces, Aninha, como também era chamada, escreveu a maioria de seus versos nas horas vagas ou entre panelas e fogão. Quando eu comecei a escrever, com muita vaidade e muita ignorância, nesta cidade havia muita Ana. Santana é a padroeira daqui. E quando nascia uma menina numa casa, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana, Aninha, Anica, Nikita, Niquinha, Nicota, Doca, Doquinha, Doquita. Tudo isso era Ana. Você ia procurar saber, era Ana. Saí daqui no 25 de novembro de 1911 e voltei em 22 de março de 1956. A força da terra, das raízes que me chamavam, era mais forte que sobrepôs a todos esses afetos familiares. Em 1982, mesmo sem completar o ensino fundamental, recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Goiás. No ano seguinte, foi a vencedora do concurso intelectual do ano do troféu Juca Pato, tornando-se a primeira mulher a receber tal honraria. Em 1984, foi eleita símbolo da mulher trabalhadora rural pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar. Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver. A poeta e contista ganhou notoriedade nacional em 27 de dezembro de 1980, já com 90 anos de idade, após ser divulgada por Carlos Drummond de Andrade, em sua coluna publicada em um sábado no Jornal do Brasil. Quando teve o seu primeiro livro publicado, Cora Coralina remeteu alguns exemplares para renomados escritores da literatura brasileira, entre eles Carlos Drummond de Andrade. Foi então que Aninha, como ela carinhosamente se denominava em seus poemas, deixou de ser a doceira que escrevia poemas para ser considerada uma importante voz literária. Drummond foi fundamental para que a poesia de Cora Coralina fosse divulgada e, assim, alcançasse reconhecimento nacional. Cora Coralina, para mim, a pessoa mais importante de Goiás. Mais do que o governador, as excelências parlamentares, os homens ricos e influentes do estado. Entretanto, uma velhinha sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção e identificada com a vida como é, por exemplo, uma estrada. A partir de então, o noticiário destacava o fato de uma mulher idosa do interior do Brasil
e, com pouca escolaridade, romper a cena literária e começar a publicar a partir dos 75 anos. Não foram, no entanto, as condições socialmente marcadas que fizeram Cora Coralina merecer a atenção de Drummond. E antes do poeta, um encontro com Jorge Amado. Foi depois da morte da poeta, em 1985, que amigos e parentes se reuniram e criaram a Associação Casa de Cora Coralina, entidade de direito privado e sem fins lucrativos que mantém o Museu Casa de Cora Coralina. Alguns já definiram a vida como um mar revolto, encapelado, de ondas violentas, de naufrágios e tempestades, um mar tempestuoso. Outros definiram a vida um rio. O rio é a minha definição da vida. O rio imenso, farto, com as suas corredeiras e as suas margens. A sua corredeira, sobretudo, e sobretudo os seus remansos, porque todo o rio tem a sua veia corrente, o seu veio de corredeiras, e tem seus remansos. E toda corredeira lança tudo para o remanso. O remanso aproxima-se da margem. Da correnteza ao remanso, uma eternidade. Do remanso à margem, um pulo. A ânsia dos moços que vão pela correnteza, a compreensão, a filosofia dos velhos lançados no remanso e passados para as margens. Um dia, a correnteza, depois de muita luta, muito esforço, a correnteza me jogou no remanso e o remanso me jogou para a margem. Senti uma solidez para os meus pés. Levantei, saí da água escorrendo com a dor, corridos, molhados, ainda sentindo no dorso aquelas 4 crianças. Depois, pisei a terra firme da margem. As crianças saltaram do meu dorso. E o que vi nesta hora? Esta hora foi a hora do deslumbramento. Eu havia carregado 4 crianças? Não, 4 gigantes haviam me carregado. E tem coisa melhor do que sentar com alguém que tem muito a nos contar e ouvir os seus causos e histórias de sabedoria vividos ao longo da vida? Você conhece alguém assim? Que gosta de contar histórias sem ver o tempo passar? Que tal sentar com alguém que tem muito a contar e coletar um relato único da experiência de vida com as histórias simples de uma vivência própria, sem pressa, apenas com a observação do momento? Esse relato você pode capturar por intermédio de um vídeo, um arquivo de áudio ou até mesmo no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima aula!